Fala, nação quadrilheira, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Junina Cast. E hoje eu estou aqui para trazer para vocês assuntos, polêmicas, tudo voltado ao mundo junino, trazendo a vivência dos nossos convidados, falando aqui com eles o que eles sentem, o que eles acham, o que eles vivem. E vai ser muito da hora, porque hoje eu estou diante de uma pessoa ilustre, que eu me inspiro bastante, que é um amigo que, para mim, é uma honra estar com ele aqui hoje no Junina Cast. Ele que é marcador atualmente da Junina Explosão Nordestina, atual campeã da etapa Ceará Junino 2024 no Jardim América, foi nomeado como o melhor marcador também da etapa Ceará Junino em 2024. Ele já passou por grupos como São João da Paz, Tradição da Roça e em 2011 fundou a quadrilha Família Arrastapé. Estou aqui diante do Carlos Leone, seja muito bem-vindo ao Junina Cast. Nossa, eu fico até comovido, assim, né? Mas, assim, satisfação a todos que estão assistindo a Junina Cast. Obrigado pelo convite, me sinto honrado, não só pelo convite, também pelas suas palavras, certo? Gosto muito de você também, fico feliz por estar aqui junto com você, dando essa... É a minha primeira entrevista, lógico, tá bom? E realmente é muito bom, é muito bom. E uma curiosidade que eu acho que vocês têm que saber é que eu conheço o Leones desde 2013 e eu nem sabia quem era ele. A gente fez parte ali do grupo junino que tinha no bairro, né? Isso. Através do Pedim, que ele foi fundador um puxador de uma das quadrilhas de lá. Eu creio que ajudou muito você na época, né? Na família Arrastapé. Então eu tenho muito essa memória lá de 2013, onde a gente começamos ali dentro do meio junino. E para a gente começar, Leones, eu quero falar sobre esse início com você. Como foi para você o pontapé inicial de você entrar no São João? O que te levou a fazer parte desse movimento junino, esse movimento cultural super importante, que traz cultura, que traz tradição, que é libertador. Nós, como brincantes, sabemos o quanto dançar São João é prazeroso. Como foi para você ter esse pontapé inicial? Acho que assim, o pontapé inicial de todo mundo sempre é no colégio, né? Eu comecei no colégio, desde novinho já gostava do movimento junino, de quadrilha, tem até algumas fotos. Mas o meu pontapé inicial para a junina foi através do Pedim, né, do Pedro Wilson, e hoje eu chamo ele de meu padrinho, que ele me convidou, né, em 2011 para participar da junina dele. Até então ele é o fundador da Tradição Arrastapé. Aí quando eu entrei junto com a minha irmã para dar uma força, formamos uma grande família, aí modificamos o nome para Família Arrastapé. E o pontapé inicial foi lá onde você dançou em 2013, ali naquele campo no Imperial, e ali me apaixonei não somente pelo meio junino, mas pela forma que o Pedim conduzia a quadrilha, né? Diante de todas as dificuldades, eu me apaixonava pelo aquele São João de antigamente. Mas foi ali. Aí depois fomos evoluindo e levamos a família Arrastapé para festivais grandes também. A família Arrastapé também participou da etapa Ceará Junino, mesmo sendo uma junina pequena, e se destacou. Só que aí é um trabalho grande, né? Aí minha rotina começou, os estudos, eu não consegui mais realmente ficar à frente da junina. Então eu decidi participar das outras somente dançando, né? E até hoje eu estou só apenas dançando. Esse impacto que o São João traz positivamente na sociedade, ele é muito, assim, chocante, né? Eu falo porque nós éramos crianças e nós queríamos estar ali. Sim. Queríamos estar dançando, queríamos estar nos divertindo com o São João. E isso tirou qualquer margem da gente seguir por outros caminhos ruins. E você concorda que o São João ele tem esse impacto positivo na sociedade? Totalmente, sem dúvida nenhuma, né? O São João ele tem um impacto não somente de afastar jovens, adolescentes desse mundo, né? Que nós sabemos que está muito cruel, muito violento, como também de encantar a população. Né, encantar, incentivar, isso é muito bacana hoje em dia ver crianças que nos assistem e se inspiram a querer começar realmente a dançar em uma junina. Né? E fora o impacto entre a criança e o adolescente, nós temos um impacto a nível social da comunidade, quando você começa realmente a movimentar as costureiras, os sapateiros, o comércio local, isso é muito bacana, né? Gera um impacto positivo a nível muito grande, uma expansão muito grande. Agora a gente falou muito aqui da etapa Ceará Junino, que era um dos pontos que eu queria conversar contigo sobre a etapa Ceará Junino. 2024 foi marcante para mim, tanto para o Leones também. Nós fazemos parte, para quem não sabe, da Junina Explosão Nordestina, que inclusive vai estar no episódio de fechamento aqui da Junina Cast. Né? Nós vamos estar com os nossos destaques aqui. O Leones é o nosso marcador atualmente da Junina Explosão Nordestina. E nós tivemos a experiência de viver a etapa Ceará Junino.
E foi uma experiência, um misto de emoções. Nós saímos de lá campeões da etapa, fomos para Sobral, né? Foi muito incrível e a gente quer saber como foi dançar na etapa Ceará Junino, sair de lá consagrado campeão na quadrilha e ainda receber o título de melhor marcador da etapa Ceará Junino do Jardim América 2024. Assim, né, a etapa ser campeão acendeu mais ainda a chama que eu tenho no coração pelo São João. Por quê? Porque eu não aguardava, não esperava, né? Eu cheguei na explosão apenas porque eu queria dançar, que eu já estava em uma junina, só que eu tive problemas familiares, me afastei, né? E fui muito em cima, eu percebo que eu nem consegui dançar, porque eu já entrei já no mês de maio, se eu não estiver enganado. No mês de maio já. E eu sempre coloquei na cabeça que eu não queria mais dançar como brinca de pau, eu queria ser marcador. Inclusive a minha outra junina ia ser marcador também. Só que eu desisti, né? Por conta desse problema, minha tia faleceu e acabou que eu fiquei focado mais na minha mãe. Uhum. E quando nós nos apresentamos ali na etapa Ceará Junino, que foi um pódio merecido, não somente pelo marcador, mas por conta de toda a equipe, toda a junina estar ali. Eu não esperava, eu estava na arquibancada nesse momento, junto com o Cláudio, com o Léo, com a Raquel, ali com a Laís, aguardando. E quando começou que os meninos olharam para mim, o Léo olhou e disse, vai ser tu. Eu disse, não pode. Com aquela pressão, será? Eu disse, a gente sempre quer, né? A gente quer... É tanto, quem quiser ver, tá lá meu vídeo lá, morto. Eu olho agora, morro de vergonha, chorando com o Márcio Martins. Aí, eu acho que é porque nós todos sabemos o quanto a gente passa, né? Inclusive, já um ponto que nós vamos conversar sobre a nossa fase de preparação, né? A gente sabe que o estresse que nós passamos durante 8 meses, porque assim, são quase 6 meses de ensaio, mais 2 de apresentação. Então, tipo assim, a gente sabe onde o calo aperta. Então, quando a gente vai para festival, a gente quer que nosso projeto seja o melhor, a gente quer estar no pódio, a gente quer ser campeão. A gente sabe que existe também, infelizmente, ainda as injustiças, né, pela banca jogadora. Mas a gente sempre espera que nós estejamos entre os melhores, porque a gente sabe do trabalho árduo que a gente faz por trás, né? Então, eu creio que vocês queriam naquele momento, eu quero ser. E acabou sendo. E o Leone, gente, é uma pessoa incrível, enquadra com a gente. Sempre é aquela pessoa que está ali, sorri, queixo pra cima. Bora sorrir, bora cantar. E é isso, né? Ele tem que puxar a animação da quadrilha, é um trabalho árduo. E como está sendo essa experiência de ser marcado pelo 2º ano na explosão, né? Como você acha que essa temporada de 2025 vai agregar para a sua experiência como marcador? Eita, a gente, quando decidimos realmente entrar numa junina, a gente espera as melhores memórias, vou dizer assim. Uhum. Né? Nós queremos que realmente estejamos no pódio, queremos poder emocionar, mas acredito que vai ser muito bom, muito marcante, né? Às vezes eu olho para ele e eu já estou todo arrupiado, e olha que eu não estou nem vestida ainda. Então, realmente... A gente está só no ensaio. Só no ensaio, já está realmente quando o Léo começa, eu disse, meu Deus... Mano. Então, assim, a gente está com expectativa boa, vem aí um tema que é bem marcante, vai ser bem impactante. E, se Deus quiser, vamos ficar aí entre as 3, em primeiro lugar, alguns aí, na permissão de Deus, certo? E a expectativa é muito boa. E me fala para os convidados qual é o tema da explosão esse ano. Você já pode falar, que já está divulgado. Fala para a gente um pouco do que a gente vai apresentar em quadro, se você quiser. A gente vai falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre a invasão, não é isso? Que nas histórias falam de descobrimento, mas vamos aí lançar esse questionamento. Na verdade, essa verdade, né? Essa verdade, essa crítica também, né, sobre essa história que colocam nas escolas de que foi uma descoberta, mas não foi, a gente sabe disso. E a explosão veio com esse tema bem, bem, bem marcante. Vocês vão se surpreender como eu me surpreendi, porque quando lançaram lá no início, disseram, menina, vai ser um tema polêmico, como é que vão conseguir realmente destrinchar, porque São João é isso, já você saber destrinchar, é pegar algo, saber dividir, agregar e lançar. E souberam muito bem, né? Porque souberam muito bem. Então, de parabéns. Para quem ainda não captou, nós estaremos falando sobre a invasão do nosso continente, né? Que nas escolas, desde da nossa época, é falado que o Brasil foi descoberto, e a gente está trazendo essa crítica que, de fato, o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, porque aqui existiam os povos originários, já existia um povo, uma cultura,
na qual a gente viu que, de fato, não foi algo que era um deserto. Existiam pessoas, existia um povo concentrado aqui. Então, nosso país ele não foi descoberto, ele foi invadido de fato. E nós vamos trazer isso para a quadra e vocês, para a gente, está muito lindo o projeto. Coreografia, figurino. E é isso que eu vou falar com o Leones. Por quê? Ano passado você não teve a experiência de fazer parte de certos momentos do espetáculo, né? Como esse ano você até já comentou comigo que um dos seus desafios seria atuar. Então conta pra gente, Leones, como vai ser fazer parte do casamento do seu personagem? Você tá tendo dificuldade? Você ainda tá meio assim? Como tá sendo a construção da sua participação no casamento? Que eu acho que é a primeira vez que eu também vejo um marcador. Assim, óbvio que tem, mas acho que é a primeira vez que eu vejo participando mesmo, o marcador está ali atuando. Ano passado, vamos pegar um pouquinho do cronológico, né? Ano passado já me surpreendi quando eu cheguei na Junina e eu via que eles tinham um momento pro marcador, né? Então ali me apaixonei. Quando eu cheguei lá no meu dia, não, o marcador tem que fazer isso, eu, poxa, gostei, né? Aí a gente fica assim. E esse ano, mais uma vez, eles me surpreenderam. Por quê? Porque eu tenho uma vida muito corrida, né? Muito corrida, você sabe disso, que eu tenho uma vida muito corrida. E me colocar no casamento, eu fiquei com receio de não conseguir dar conta. Tanto que nós tivemos a gravação do casamento e eu pelejava para alguém fazer para mim. Não, quer fazer você. E eu fiz. Quando eu fiz, eles ficaram assim. Eu disse, meu Deus, tomara que dê certo. Mas está dando, eu espero realmente que eu consiga executar. Vai ser um desafio grande, muito grande, mas eu me entrego muito ao São João e espero dar o meu melhor. Não só como marcador, como também lá na encenação do casamento. E nós, o que, assim, desse ano, acho que não podemos falar ainda. Eu acho que vamos poder falar porque acho que o episódio já vai ter sido lançado, a gente já vai ter estreado. Então, as pessoas, a galera já vai ter noção do que a gente vai trazer e do que nós vamos estar falando. Figurino, vai ter troca de roupa, 2 roupas, ou vai ser só uma, ou vai ver uma coisa muito assim, pá! O marcador esse ano não tem troca de roupa, ano passado teve, tá? Não tem, mas tem aí, sempre tem um desafio, né? Eu vou interpretar ao mesmo tempo 3 personagens, né? Vou estar interpretando o marcador, como já vai estar lançado, né? A arara e o papagaio. Sou eu que vou controlar todos os 3 nesse momento. Eu acho que vai ser um dos maiores desafios, porque no casamento, para além da minha interpretação, eu tenho que me ligar na interpretação da arara e do papagaio, porque eles falam, né? E está todo pensado e voltado em cima disso. Mas é um figurino muito belo, assim. Eu fiquei encantado com o figurino. Queria muito que tivesse troca de roupa, mas não tem, por conta que o meu personagem é um personagem atemporal, né? Ele vai começar lá em 1900 e bolinha, 1500, aliás, e volta já em 2025 com o mesmo personagem, com a mesma área, e vai até o fim da quadrilha, assim. É como se fosse realmente o narrador, o contador da história. E eu acho, assim, que pela construção de coreograficamente, acho que não teria um momento rápido de você... Porque a gente vai precisar de certos momentos, tem que ter o comando do marcador ali, então a gente tem que estar atento. E, enfim. E o que você espera esse ano pro Leones, como pessoa, como marcador? O que você almeja nessa temporada de 2025? Eu acho que todo quadrilheiro, quando está em campo, a gente sabe que, pelas dificuldades que nós temos de estrear, nós sempre pensamos assim, é o nosso último ano. Então, eu espero para o Leones que seja mais uma temporada inesquecível. Esse é o meu último ano. Que seja uma temporada no qual acenda mais ainda a chama do meu coração relacionado ao mundo junino, à quadrilha junina. E que próximo ano realmente eu esteja com essa chama acesa para poder dançar mais um ano. Esse vai ser o meu último ano, gente. Já digo isso aqui. Eu já disse aqui. Estão gravados, né? Ano que vem, quando eu estiver aqui gravado. Dando uma nova entrevista. Esse vai ser meu último ano no São João, se Deus quiser. Brincadeiras à parte, gente. É porque, gente, vocês só vão entender Acho que quem está assistindo vai entender porque são quadrilheiros, né? Mas quem não é que está assistindo não consegue entender a dimensão do quão dificultoso é dançar São João. Às vezes a gente eu vou falar por mim, eu moro longe da sede da quadrilha, tenho que me locomover, tenho figurino, tem alimentação, gente. A gente vai para os festivais, a gente dança 3 vezes numa noite, a gente sai 6 horas de casa e só chega em casa 4 horas da manhã.
Mas você vai, mas pensa assim, você vai estar mais estabilizado, É. então você não pode dar. Mas eu tô falando de uma dificuldade que não só eu passo, né? Existem outros brincantes que passam por isso. Essa questão é complicada demais, não é fácil. Mas eu vou te Aí falar a uma gente coisa. sente a vontade de desistir, meu, essa dificuldade, Exato, entendeu? mas eu acredito que próximo ano já vai estar mais estável. Você vai ver, muito mais do que dançar São João e você realmente poder se estabilizar, é quando você chegar a um momento que você consegue se estabilizar e consegue ajudar alguém. Então vai chegar essa fase. É, agora, a pergunta que eu quero fazer é uma pergunta que eu vejo muito acontecer, que rola no São João. Como é a sensação de ser um destaque, né? Porque o marcador, ele é, querendo ou não, um destaque. Ele é uma pessoa que está ali, é julgado, é observado, vem na planilha, tem algo só para ele. Então, você automaticamente é visto. E, obviamente, quando você é visto, você tem comparativos, comentários. Ah, prefiro aquele marcador porque ele é mais assim. Ah, aquele marcador, a gente consegue ver que ele marca melhor a quadrilha. Como você lida sendo destaque e recebendo esses comentários, esses feedbacks de pessoas que você nem conhece, nem sabe da sua história? Porque, assim, precisa dar direito de opinar, né? Sim, Na, sim, sim. na sua performance. A mesma coisa com rainha. A rainha tal gira mais, a rainha tal tem um close mais. E nem sempre a rainha ela tem que ser um padrão. Nem sempre uma rainha tem que dar 5 giros na quadra ou ter que fazer 50 cambrê para ser uma rainha. Cada rainha tem sua identidade. E eu creio que cada marcador tem sua identidade, Sim, seu sim, estilo. sim, sim, sim. Então, como você lida com essa situação? Eu gosto muito na minha vida, eu gosto de pegar as críticas que tem e fazer como se fosse um tijolinho para ir crescendo cada vez mais. É uma coisa minha mesmo, não vai me abalar. Se a gente fica triste, com certeza, naquele momento ali você fica triste, fica chateado, querendo pegar o jurado, né? E, É porque você tá dando. É porque as pessoas, tipo, você tá ali, você tá dando o seu melhor. Né? Você está numa quadra, você está ali dando o seu melhor. E a pessoa ainda vinha, ó, fulano é melhor que tu. Ai, gente, desnecessário. Aí, realmente, esse comentário de fulano é melhor do que tu, eu nunca... Por causa que eu sou marcador sozinho, né? Então fica mais fácil e eu nunca tive esse comparativo também. Porque eu estou entrando no mundo do marcador há pouco tempo. Né? Mas tem algumas planilhas que a gente lê, a gente fica realmente bem pensativo, né? Um dos que ainda hoje eu não esqueço é que um jurado falou sobre o meu giro. Certo? Eu não sou rainha para girar. Eu giro realmente porque eu gosto. Certo? Eu concordo. Na empolgação, exatamente, na emoção, que eu me entrego muito. Mas já é um ponto já para que, se eu quiser girar, eu tenho que aprimorar meu giro, ou então eu tiro. Então, eu sempre trago isso para o lado onde a gente... analisar, né? É. Tipo, ou eu continuo, ou eu tiro. Isso. Mas eu acho, meu filho, se você tá dançando, se solte, se viva. Eu acho que uma falha minha do ano passado foi eu dancei muito engessado, né? Eu tinha muito medo de me entregar 100%, acabar fazendo um erro, errando a coreografia. Então, se você assistir todos os vídeos, eu só estou me entregando. Eu fui na etapa de Sobral, porque ali foi um misto de emoções, né? Sobral, dançar em Sobral, gente, na final da etapa Será Junina, foi de longe as melhores sensações que eu senti na vida. Então, ali eu esqueci isso. Eu só vivi. Na etapa Ceará Junina, inclusive, quando a gente fala em vivência, né? Eu fui o melhor marcador na etapa Ceará Junina, eu fiquei em empate com outro marcador. Foi um quesito que realmente me consagrou como campeão. E realmente ali foi entrega. Entrega. Não somente entrega, mas entrega porque eu gosto muito de me entregar a quem se entrega. Quando a explosão nordestina entrou naquela quadra, com aquela animação, eu disse, pronto, é hoje que devemos nos entregar. E a quadrilha toda se entregou assim como eu também, entendeu? Então, realmente, a entrega, ela conta muito. Eu sei que hoje em dia tem muitos desenhos coreográficos, tem que ter cuidados, muitos pequenos pontos que devemos observar, mas a entrega para o São João é o fator principal. Eu acho que a gente, quando pisa num tablado, a gente sente a energia do público, a gente sente o calor do público, a gente sente o público tá aqui, tenho que dar o meu melhor. E aí a gente acaba... Essa emoção vem à flor da pele, a gente acaba... Eu até comentei ontem com os meninos que quando eu tô dançando São João, eu esqueço o público. Eu esqueço, tipo, o que o público que estão me vendo, que tem gente ali me assistindo. E eu não vejo nada, só vejo a dança. E ali, quando eu saio, aí volta tudo normal, a visão. Parece que eu levei um soco, assim, e tô voltando a enxergar.
Mas aí é muito indescritível. Acho que foi aonde eu senti isso. Foi em Maracanaú, Jardim América, também senti isso. Acho que em Horizonte, que a gente foi lá para Horizonte dançar também, foi incrível. E agora a gente vai fazer um quadro que é Respondendo Seguidores. E a gente vai responder umas perguntas que os seus seguidores deixaram para você lá na nossa caixinha do Junina Cast. Lembrem, tá, gente? Toda vida que a gente vai trazer um convidado, a gente libera uma caixinha de perguntas para vocês interagirem com o convidado. O Léo Marcos perguntou... Deixa eu só abrir aqui só um minuto, tá? O Léo Marcos perguntou assim: você já esperava ser anunciado como o melhor marcador da etapa Ceará Junino? E como foi a reação após descobrir? Léo, um abraço, tá bom? O Léo foi que me convidou para conhecer a Explosão Nordestina. Foi ele que me convidou para ser marcador. Eu tava brincando com ele, ele disse, tava na arquibancada. Você gostou? Ai, gostei muito, a energia é muito boa. A energia da Explosão é muito boa quando tá em quadra. Eu falei, cadê o marcador? Aí eu tô falando com ele, aí pronto. Aí começou com o Narciso e decidiram colocar. Sobre lá, foi muito emocionante. Né? Que quando ele falou pra mim assim, vai ser tu, eu disse, não, eu vou morrer de chorar, porque eu sou beixa pra chorar. E o Léo tem premonição, né? É isso? Ele tem premonição, não, você vai ser marcador, vai ser você. Léo, me diga aí o número da Mega Sena. Léo, por favor, estamos precisando, viu, para ajudar nas indumentárias. Um beijo, Léo. Em breve você vai estar aqui com a gente. Mas realmente é mesmo, viu? Porque estou sempre na arquibancada. Léo e a arquibancada. Mas assim, foi uma coisa assim muito emocionante. Eu desci aquelas arquibancadas correndo, pulando grade e fui lá pegar a minha medalha de melhor marcador. E espero que esse ano também possamos novamente trazer esse título aí, tá bom? Vou dar o meu melhor. Ih, a Thaís fez uma pergunta, gente. Quando alguém erra no ao vivo, tem bronca depois? Eu acho que broncas é uma palavra muito forte, né? A gente busca um ponto de melhoria, conversa um pouco, né? Dá um feedback para poder melhorar. Isso é importante. Mas tem que dar um puxãozinho de orelha, ser um pouco firme, né? Uma bronca, uma mudada de canto, a galera já fica assim, eita. A Wesley perguntou, eu acho que foi uma das perguntas que a gente começou no começo, né? Que foi aonde tudo começou no São João para você. E aí você já comentou com a gente, né? Que foi lá em 2011, junto com o Pedinho, vocês fizeram parte da mesma junina. E comenta mais com a gente sobre esse começo também. Como era, se você era brincante, como tu começou. Se você já foi dirigindo, foi dançando normal. Wesley, um cheiro, um abraço também. O Wesley também começou com a gente lá, né? Ele foi a primeira apresentação, a primeira quadrilha que ele participou, junina, foi a FAP. Né? 2019, lá com a Joyce 18. Levou. Foi muito emocionante. Eu comecei como toda pessoa, com o pezinho no chão, na direção e dançando. Né? Eu já fui noivo, já fui pai de rainha, já fui só brincante mesmo. E o Wesley chegou junto com a Joyce também, um abraço. A Deilson, Raquel, Laís, que estão comigo até hoje, Larissa também, um cheiro para todos vocês. E ela, primo, né? A Joyce foi noiva, foi princesa. A Joyce começou como princesa na FAP. Ela era a princesa Lilás. Exatamente. Não era princesa, não, era rainha. Não, era a Brena. Ela começou como princesa, foi? a Joyce. Aí depois passou pra noiva. Aí depois trocamos a princesinha, né? Depois começamos a evoluir pra rainha. Então o Wesley participou dessa montagem, desse início junto com a gente. E acredito que foi um início marcante, né? A gente criamos boas memórias de estar ali no campo, montando nosso arraial, naquele campo totalmente escuro. E a população abraçando a gente, colocando a iluminação, uma luz aqui, uma luz acolá. E fizemos acontecer. Estamos aqui até hoje. E era uma mobilização, gente. Assim, o São João na comunidade, ele é uma mobilização, porque a gente não tem essa novidade lá. Eu falo isso porque eu morei 11 anos ali no bairro São Vicente, que era onde o Leonis mora, né, ali no Grande Bom Jardim. E a gente não tem, né, esse arco, né. Então, quando tinha, era novidade para a população. Então, todo mundo se engajava para poder fazer acontecer. A quadrilha que apresenta a apresentação aqui no campo, que é o Campo Imperial, né.
A galera trazia palha de coqueiro pra gente montar o cercado do arraiá, do tablado, que era areia. Isso. Na época nós éramos muito franzinos, aí os homens vinham com os troncos para poder conseguir montar, para colocar nas bandeirinhas. Colocar as barracas, a iluminação. Então, tipo, a comunidade em si ajudava, né? E pra ficava, poder... olha, né? Me gabo não, ficava um arraiá muito melhor do que alguns que eu vejo por aí, não era? Fica, de fato. Ficava realmente bem estruturado, bem organizado. E, tipo, era novidade. Tipo, tinha as quermesses, tinha barraquinha, tinha tudo. E lá a gente conseguia criar esse evento. E era muito bom. Eu lembro ainda que teve um arraiá que nós dançamos, que eu pensava, começou a chover, uma chuva muito forte, muito forte, muito forte. Obrigado. Uma chuva muito forte. E meu pai sempre foi de fé, né? E a concentração sempre é lá em casa. Lá em casa é bem amplo. E as meninas tudo na chuva, os meninos também, tudo de mão dada, rezando. E meu pai, vai dar certo, meu pai vai dar certo. E eu preocupada com meu pai, porque meu pai estava participando da questão de colocar as luzes, da eletricidade. Eu com medo, porque estava chovendo forte. Eu disse, gente, é o seguinte, né? Vamos dançar pra gente, porque não vai vir ninguém. Com essa chuva, e o Imperial é chão batido. Quando mela, acabou, vira aquela lamaçal, aquela poça. Eu disse, já estamos aqui, todo mundo maquiado, vamos dançar pra gente. Que quando nós entramos na arraiá, eu vou já emocionar, que nós começamos a meditação sem brincadeira nenhuma. Eu olhava para os 4 cantos do arraiá, eu não conseguia enxergar um espaço de tanta pessoa que tinha. Era muita pessoa de vários lugares que vinham realmente assistir a gente. E realmente foi uma apresentação que me marcou e que me deixa muito apaixonado. Porque realmente, como falou, São Vicente não tem nada. Né? Eu sou um agente realmente de cultura, de esporte, luto muito para isso, para colocar o São Vicente dentro do mapa. Eu vou dizer assim, que nós não estamos no mapa de Fortaleza. Vai uma crítica aqui para a prefeitura, certo? E é difícil, é bem dificultoso. São João na comunidade, Coelho na comunidade é dificultoso. Então, por favor, município, governo, União, olhem para a gente. E esse ano, a Explosão vai dançar no São Vicente? Tem que ser no CT, gente. Tem que ser naquele CT, falar com o pessoal lá, pra botar um tabladozinho lá dentro do campo do CT, pra gente dançar, fazer uma apresentação maravilhosa. Alô, Duda. Instituto Arena PSV, PSV 27, bora ajudar, né? Não, nós queremos realmente levar, sim, a explosão. Vou sentar com o Narciso ainda para saber como é que a gente vai fazer. Já até me perguntaram se nós tínhamos montado algo, mas eu queria realmente dar o up. Mas na rua dar o up. Ou dentro do campo? A ideia é que seja realmente fora, né? Mas eu quero ver se eu conseguiria realmente o tablado, nem que seja para uma apresentação única. Né? Mas financeiramente também a gente tem que conseguir patrocínios para poder a gente conseguir, e nós temos às vezes um apoio, mas a gente sabe que o quanto que custa também. Mas eu acho que lá interno seria da hora, na grama. Mas fica pequeno. Tu acha? Já tentei já com a família Arrastapé, lotou, aí fica assim. Não, mas estabelecendo um perímetro, né? Perímetro. Podemos analisar aquele portão lateral. Sim, sim. Entendeu? E aí fazia só um L, assim, de população. E a galera lá em cima. Alô, Instituto. Só lembrando, tá bom, PSV, gente? traga a explosão, porque esse ano vai ser eu falando que alô, Instituto. Eu sou o presidente do Instituto, tá, gente? Bora, Leones. Bora correr atrás aí do Vou falar com o nosso patrocinador Master. Vamos lá para mais uma pergunta. Eu fiz uma, né? Que eu quero saber do São Vicente, né? O Maurício, é um colega meu, perguntou assim: na junina que você marca atualmente, existe algum desafio com brincante? Eu acho que ele quis dizer dificuldade, se algum brincante. Sim. Gente, eu não sorrio. Eu não sorrio quando tô dançando, e nem canto, eu tô morrendo sempre. Gente, e como existe sim. Eu me dou bem com todos, ou boa parte, ou eu penso que me dou bem com todos, né? Mas existe, muitas vezes a gente pede o brincante para se alinhar, aí já fecha uma cara com a gente. A gente pede o brincante para dar uma viradinha, aí já fecha a cara pra gente. Aí, como fala o nosso coreógrafo, né? A gente pede pro brincante crescer o movimento. Aí já ficam assim, já pensando que a gente quer ser melhor do que ele. Quando chega pro brincante, pede ele pra cantar e ele tá morrendo. Que nem ele. Gente, então,
O Leandro, gente, às vezes, é porque a coreografia é bem pesada. Aí, às vezes eu tô assim, ó, puxando o fôlego, tentando respirar pra não sentir nenhuma dor de desviado, nem nada do tipo. Aí o Leandro diz, bora, eu sorri. Eu vou sorrir. E quando eu passo, cresce, movimenta! Eu tô passando mal, Leandro, eu não consigo. É desse jeito. Mas acho que as dificuldades realmente são mais nessas partes aí, né? De conseguir realmente que alguns brincantes sintam que precisamos deles, de todos, para fazer acontecer. Né? E que se a gente pede uma observação, não é que ele está errando, é para deixar ainda mais belo o nosso espetáculo. E eu acho que nesse momento é de se refletir, né? Ou seja, desde 2011, são mais de 14 anos no São João? 15? Sim. 14 anos 14 no São anos. João, envolvido com São João. E a gente dá para perceber que é por amor. Porque se qualquer pessoa quer entrar no São João e não for por amor, meu amor, não sustenta. Porque a gente sabe dos perrengues que nós passamos, a gente sabe do que a gente está sentindo, a gente sabe como é difícil, a gente sabe o quanto é complicado, mas também o quanto é bom. Demais. Então, eu acho que vocês só vão saber o que nós estamos falando quando vocês entrarem numa junina, participar e ver como é rojão, mas vale tudo a pena no final. É tipo como a gente falou, a gente gasta 8 meses para ser curado em 25 minutos de apresentação. Porque é só 25 minutos de apresentação e ensaios de 6, 7 horas por final de semana. Ou mais, Ou né? mais. Porque acho que um ensaio é 6 horas no sábado, mais 6 horas domingo. Aí às vezes começa quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E o domingo o dia E o todo. domingo o dia todo. Aí às vezes o presidente quer esticar até meia-noite. É complicado. Agora nós vamos, gente, para um quadro chamado Pei Bufo. Que eu vou te falar uma palavra, você vai complementar com o que vem na sua cabeça, tipo um bate-bola. Jogo rápido, mas voltado para dentro do São João. Podemos? Vamos lá, né? Desafio, vamos lá. Eita. Uma junina. Explosão nordestina, Uma junina que você já participou. família Arrastapé. Uma comida típica do São João. O bolo de milho. Acho o pratinho. Eu não gosto muito. Não gosto de pratinho. Para a gravação. Uma música de São João. Uma música de São João tradicional, talvez. Do tradicional ou... Tradicional. Acho que a galera que também não seja do meio conheça, óbvio. Ei, você... Tem uma música que é muito impressionante, que eu gosto, que é uma que a família Arrastapé dançava muito, né? Que fala sobre o amor do São João. Nunca ouvi, não. Como é? Tem uma. É por causa... Ei, você... Eu me esqueci a letra completa, mas tem uma que ela vem e eu gosto muito de escutar ela. Um festival. Jardim América, né? Tava sendo a junina, que me deixou muito feliz. Eu tenho 5. Eu acho que eu não saberia responder essa pergunta. Eu tenho 5 festivais que eu sou apaixonado. Mas Será que eu acertaria? Vai. 5. São 5. Do Mossoró Junina. Não, que a gente dançou. Ai, não, então não vai acertar, não. Eu vou nem... Maracanaú. Ai, foi o que você acabou de comentar também. Maracanaú foi muito marcante. A etapa era junino. Mas a gente dançar no Veneza, esse bicampeão lá também foi muito top. Foi o primeiro festival que a gente foi dançar ano passado, a gente saiu como campeão. Primeiro. Eu gostei de Horizonte. Sobral, óbvio, também. Gente, tá vendo? Isso aqui é um brincante. Explosão, não deixa ele sair, porque, sincero, eu me entrego, depois eu esqueço, acabou. Uma inspiração. Eu acho que faltou essa pergunta. Quem você se inspirou para estar marcando, estar no meio de São João? Eu tenho 2 inspirações, né? A inicial, que foi o meu padrinho, Pedro Wilson, e outra, o Ednardo Cândido, do Tradição da Roça. Eu gosto muito dele, não somente como pessoa, mas como marcador, como presidente de junina, e da forma que ele abraçou a família Arrastapé. Gratidão. Nós evoluímos muito, mas com a ajuda dele, que ele tinha a junina dele, Tradição da Roça, no qual também eu tive a honra de participar, fiz uma participação também como noivo. E na época que ele tinha a Tradição da Roça, ele abraçava a junina, nós éramos do mesmo bairro, e ele abraçou as 2 juninas para fazer a gente evoluir, né? Enquanto teve outra junina do mesmo bairro que nós temos, que fechou as portas para a gente.
Então, realmente, Edinardo Cândido é uma inspiração. O São João para você é? Entrega. Entrega? Só entrega? Entrega. Acho que quando você se entrega a qualquer projeto, a qualquer trabalho, você é feliz. Ótimo. E Leones, pra gente concluir já o nosso momento aqui, passa rápido, a gente nem percebe, a Bianca só ali mostrando que já foi 40 minutos. Passa muito rápido, eu quero falar mais, quero ficar conversando mais. Passa muito rápido, gente. Vamos ter outras oportunidades. E o que você diria para as pessoas que querem entrar no São João? Que conselho você dá? Que mensagem você manda para essas pessoas? De onde você estiver assistindo esse podcast, eu digo a você que, se você não conhece, se permita conhecer o mundo do São João. São noites em claros, são dias em claro também para quem trabalha, certo? Mas vale muito a pena. É relaxante. Como posso dizer, é muito bom, é um amor. Então, se divirtam, independente de qual junina que você vá. Só entre. E é isso, gente. O recado tá dado, o recado tá dito. E, Leones, eu queria te agradecer de todo o coração por ter topado essa loucura, esse desafio de estar aqui nesse projeto que é independente, que é um projeto pequeno, que a gente está começando agora, dando esse passo. Mas é muito importante trazer você para a gente compartilhar um pouco dessas experiências, dessas sensações, das suas opiniões sobre o movimento junino, que a gente sabe que vem numa crescente. O São João de 10 anos atrás não é o mesmo São João de atualmente. Isso não é uma crítica, tá, gente? É porque tem que evoluir. Tem que evoluir. Né? A gente tudo evolui. Se a gente ficar na mesmice, a gente nunca cresce e a gente vira coisa do passado. Então, o São João está evoluindo, está crescendo. E é muito bom ver uma pessoa que, ao longo desse tempo todo, acompanhou esse crescimento, Sim. essa mudança. E compartilhar isso com a gente, conversar um pouco com a gente, falando sobre suas experiências, sobre suas vivências, sobre suas sensações, sobre as suas opiniões, é muito válido aqui para nós do Junina Cast. Vamos receber convidados ainda que também vão contribuir com esse conhecimento. E eu sou muito grato por vocês terem topado esse desafio, ter vindo aqui de livre e espontânea vontade, não propor nenhum tipo de dificuldade, não botou nenhum tipo de dificuldade em estar aqui com a gente. E eu sou muito grata a você. Queria também aqui, em especial, agradecer a Bianca Mendonça, que está aqui nos bastidores, nos dirigindo, Matheus Miranda, Lohana também, que estão aqui nos dando apoio. Muito obrigado, galera. A Rede Cuca, né, por estar cedendo um espaço aqui pra gente, estar elaborando esse projeto, que sem vocês a gente não estaria conseguindo, tá? Muito obrigado de coração, muito obrigado, Leones. Eu que agradeço, gratidão por estar mesmo. aqui com a gente. E esse foi, gente, mais um episódio do Junina Cast. A gente volta próxima semana com mais convidados, com mais papos sobre São João. E eu te espero lá, tá bom? Fica ligado no nosso Instagram, @JuninaCast. Nosso canal no YouTube também vai estar disponível aqui para vocês. Acompanha a gente, nós vamos estar sempre soltando prévias do que vai estar rolando por aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.